Beleza. Bom, pessoal, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus para todos. Vamos iniciar nossa aula agora. Vamos voltar ao alfabeto, tá bom? E dar continuidade na matéria. Hoje nós vamos falar sobre alguns assuntos novos, né? A questão dos acentos do grego, de sílabas, né? De algumas regras ortográficas, né? E fonéticas também, de algumas palavras gregas, para a gente poder caminhar na matéria, tá? Mas hoje ainda nós vamos bater um pouquinho no alfabeto, como eu disse para vocês, o alfabeto ele é o alicerce da matéria, né? Sem compreensão do alfabeto não tem como compreender o grego, tá ok? Vamos então fazer essa oração e logo depois, como de costume, eu vou fazer o compartilhamento da minha tela. E eu só informar vocês, gente, que quando eu fizer o compartilhamento da tela, a minha tela do computador fica cheia. Eu não visualizo as mensagens aqui no chat, tá? Eu não consigo visualizar as mensagens. Para poder visualizar as mensagens, eu tenho que minimizar a minha tela. E uma vez a minha tela minimizada, eu posso ver. Então, se alguém tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, é só abrir o microfone e me chamar. Paulo, por gentileza, volta ali naquele ponto e tal, tá bom? Vamos então fazer essa oração. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti, louvamos o Teu nome, porque o Senhor é bom, misericordioso, bondoso, e nós queremos nessa noite apresentar esta aula diante do Senhor. Nos dá graça, nos capacita, nos ajuda, nos enche da Tua graça e da Tua presença. Em nome santo de Jesus, nós pedimos que o Senhor abençoe os alunos, para que eles compreendam e assimilem os assuntos propostos para esta aula. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Bem, pessoal, vamos então fazer o compartilhamento da tela, tá? Eu vou começar aqui pelo PowerPoint. O PowerPoint da semana passada, né? É o alfabeto grego. Vamos fazer aqui um compartilhamento. Mais uma vez, lembrando, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, abram o microfone de vocês e me chamem. Aí eu vou minimizar a tela para a gente poder conversar sobre a dúvida. Está todo mundo vendo aqui, pessoal? A tela aqui, o alfabeto grego? Todo mundo vendo? Vou minimizar aqui, tá? Ok? Alessandro, todo mundo está vendo? Se tiver alguém que não está visualizando essa tela, eu minimizei, tá? Ela está minimizada aqui, ó. Se alguém não estiver vendo, por favor, se manifeste. Se todos estiverem vendo, Maria, Alessandro, ok? Alguém não está visualizando a tela? Se tiver algum aluno que não está visualizando, só manifestar aqui no bate-papo para poder eu saber. Todos estão vendo, né? Tá, ok. Então eu vou maximizar para que nós possamos prosseguimento. Ok? Bom, então mais uma vez nós vamos falar sobre o alfabeto grego, tá? E nós temos aqui então o alfabeto em destaque em azul as vogais, que são 7, e as demais letras em vermelho, obviamente, são as consoantes. Então nós vamos mais uma vez falar o alfabeto pausadamente, tá? E se vocês quiserem repeti-lo aí, onde vocês estão, sem abrir o microfone. Repito apenas para vocês mesmos, ou em voz alta, ou baixinho, ou mentalmente, do jeito que vocês acharem melhor, tá bom? Então, vamos lá. Alfa, alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mi, di, repetindo, ni, psi, omicron,
pi, rho, sigma, sigma final, tau, upsilon, phi, ri ou qui, si, ômega. Mais uma vez, então, alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mi, ni, si, ômicron, pi, rho, sigma, sigma final, tau, upsilon, phi, ri ou qui, si, ômega. Então, alfabeto maiúsculo, só uma apresentação visual só. Nós não vamos agora, por enquanto, falar do alfabeto maiúsculo, tá? As vogais. Então, nós temos aqui as vogais minúsculas, tá? É o que eu quero trabalhar com vocês, sempre com letras minúsculas. Então, nós temos o alfa, epsilon, eta, iota, ômicron, upsilon, ômega. Então, essas são as 7 vogais do alfabeto grego. Adiantando já para vocês, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas apenas adiantando. Na língua grega, nós temos 2 vogais que são sempre vogais breves, tá? Que é o épsilon, tetraépsilon, ela é sempre vogal breve, sempre, independentemente da palavra e da posição que ela esteja ocupando na palavra. E a letra ômicron, ômicron, tá? Então, o épsilon e o ômicron são as 2 vogais breves. Por que breve? Porque ela se pronuncia de uma forma bem rápida. Epsilon, ômicron, ok? Enquanto que a letra eta e a letra ômega sempre serão vogais longas. Por que longas? Porque o eta, quando eu pronuncio, ele é um pouquinho mais esticado, um pouquinho mais demorado na sua pronúncia. Eta, eta, ômega. Observe que eu dou um pouquinho mais de ênfase na pronúncia. Eta, ômega. Ao passo que nas vogais breves, que é o epsilon, quando vocês forem ver uma palavra, você pronuncia o epsilon um pouquinho mais rápido. Ômicron, epsilon, eta, ômega, ok? Então, epsilon e ômicron sempre, independentemente da posição que eles ocuparem na palavra, essas 2 letras, essas 2 vogais, serão sempre vogais breves. Ao passo que o eta e o ômega sempre, independentemente da palavra em que eles estiverem, essas 2 vogais, essas 2 letras serão sempre vogais longas. Ok, pessoal? Então, nós temos aqui novamente o alfabeto minúsculo, né? Nós acabamos de ver. Então, vamos novamente fazer aquela correspondência fonética, que é interessante para que nós entendamos o som das letras. Tá? Eu percebi, desculpem, através da nossa interação pelo WhatsApp, né, naquelas atividades que nós postamos, que alguns alunos, poucos alunos, né, na realidade, estavam com um pouquinho de dificuldade
com relação a como pronunciar a letra dentro da palavra. Então, nós vamos trabalhar isso agora. Depois, quando a gente for estudar sílabas, né? Ver um pouquinho sobre sílabas, isso vai ficar mais claro. Bom, a letra alfa tem o som de A, como na palavra alface. Eu acho que essa letra é bem tranquila, né? Não há nenhum tipo de dificuldade. A letra beta, né? Que eu, inclusive, falei que parece com o nosso B maiúsculo do português. A letra beta tem o som do B, como na palavra bola, bola. Né? A letra gama tem o som do G, como em G, 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 gato, gato, gama, gato. Observe que o G, perdão, que o gama, ele é gutural. Não existe no grego o som de gi, como em girafa. Esse som gi não existe no grego, tá? É g, como se fosse também o dígrafo gu, como na palavra guerra, né? A palavra guerra. Você tem um dígrafo gu, né? Esse dígrafo gu também pode simbolizar a letra gama. A letra delta, ela é simbolizada, né? A sua equivalência fonética no português é da letra D, de dado, delta, dado, delta, dado, ok? A letra epsilon é equivalente ao nosso E aberto, como na palavra ré, égua, égua. A palavra o próprio nome da letra, né? Epsilon, epsilon. Então, esse E aberto corresponde ao epsilon do grego. A letra zeta, 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 tem o som do Z no português, como na palavra zebra, zeta, zeta, zebra. Ok? A letra eta, eta, tem o som do E fechado, diferente do som do E da égua. Exame, eta, exame, eta, exame. Ok? Essa letrinha aqui, como eu expliquei para vocês, ela tem um som linguodental. Deixa eu aproveitar aqui e fazer uma espécie de brincadeira, mas essa brincadeira é para vocês gravarem o som dessa letra. Faz de conta que isso aqui é uma boca e que esse traço aqui, ó, é a língua. Então, você tem aqui em cima a arcada superior e a arcada inferior. Você coloca a língua entre os dentes aqui, ó, e pronuncia thank, thank. Por favor, repita aí onde vocês estão, com o microfone fechado mesmo, tá? Procure repetir essa letrinha aqui, ó. Thank, thank. Outras letras também no inglês, né, como eu expliquei na última aula, como, por exemplo, a palavra think, 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 que é coisa, né? Então, o theta tem esse som aspirado. Você deve pronunciá-lo com a língua entre os dentes. Ok, pessoal? Beleza? A letra iota tem o som do I, como na palavra iodo. Iodo. Ok? Iodo. Beleza? A letra capa tem o som do C, como na palavra casa, como na palavra casca, casca. Então, esse som cultural, né, é o som da letra capa. Essa letrinha lambda aqui, ó, lambda, lambda, tem o som do L, como na palavra livro, lambda. Eu deveria, né? Eu vou até corrigir isso para as próximas turmas. Eu vou colocar a palavra lâmpada, porque a pronúncia dela é muito parecida com lambda, lâmpada. Beleza, pessoal? Então, esse é o som da letra lambda. Ela equivale ao L no português. A letra mi, que você deve pronunciar fazendo um biquinho, né? Como se fosse meio afrancesado. Se é que existe essa palavra também?
Então, ela tem o som do M, como em mato, 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 mi. Observe que ela é bilabial. Você tem que unir os dois lábios, né, o superior e o inferior, para pronunciar essa letra. Como no português, né? Você fala mato. Você tem que juntar os lábios para pronunciar a letra M em mato, mi, mato. Ok? Essa letrinha também, que muito aluno, professor, é aquele Vzinho. Não existe V em português, tá, pessoal? Em grego, perdão. Não existe V em grego. Isso aqui é a letra Ni. Ni, como em navio. Navio. Ni, na. Ok? Essa letrinha aqui, que parece um 3 invertido, né? Você inverteu. Foi fazer um 3, você errou. Fez, em vez de fazer assim, fez ao contrário, né? Então, essa letrinha aqui, que parece um 3 invertido, é a letra Xi. Xi, como na pronúncia de táxi. Táxi. Se vocês eliminarem esse tá aqui, ó, essa sílaba aqui, deixar só isso aqui, é o nome da letra. Si. Táxi. Si. 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 Ok, pessoal? Às vezes a gente tem que usar esses recursos para poder a gente ver a correspondência fonética da letra, tá bom? Letra ômicron, também tranquilo, ele tem o som do O aberto, como na palavra óleo, óleo, ômicron, óleo, ômicron, ok? É igual aqui também, ó. Égua, épsilon, égua. Beta, e. Ômicron, óleo. Quando chegar aqui no ômega, ovo, ele é fechado. Igual a letra ômicron, só que é fechado. O, ômega. Mas nós vamos chegar lá daqui a pouco. Só para vocês perceberem a equivalência. Epsilon com eta e ômicron com ômega. Tá bom? A letra π, já famosa, né? Para quem gosta de matemática, estudou geometria, né? Calcular circunferência, né? O perímetro da circunferência, a área do círculo. PR2, π, 5 vezes quadrado, tal. Então, o pi é o som do P. Pi, pá, pi. Aqui é também a mesma coisa. Se você eliminar essa sílaba aqui, pá, ficar só com o pi, é o nome da letra. Pi, 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 pá, pi, pi, pá. Ok? Essa também é uma outra letra que confunde muitos alunos que estão iniciando o estudo do grego, porque parece o P do português, mas não é. Essa aqui é a letra R do grego, como na palavra rato. Ro, letra ro, ro, rato, ro. Observe que também é uma letra gutural. Você vai vibrar as cordas vocais, né, para poder pronunciá-la. Nós temos o sigma, que eu falei na outra aula, né, e até o exemplo da palavra seismos, em que aparecem os dois sigmas, né, no começo, no meio e no fim. Esse sigma aqui, só relembrando, é usado no início e no meio das palavras, e esse somente e somente só no final. Tem o som do S, como na palavra sapato. Observe que é sibilado. Sigma, sigma, sapo, sapo, ou sapato, né, como eu tinha pronunciado. A letra tal, que até é bom, porque parece com o nosso T, né, no português, a letra tal tem o som do T, do português. Tá, tapete, tal, tá, tal, tapete. Ok, pessoal? A letra Y, ela pode ter duas pronúncias. Ela vai significar U, como quando ela estiver formando um ditongo. Vamos ver isso daqui a pouquinho, tá? Quando ela estiver formando ditongo com a letra ômicron, por exemplo, então a gente não pronuncia o ômicron. Então ela vai ter o som de U. Depois eu vou explicar isso para vocês. Quando ela estiver entre duas consoantes ou entre uma consoante e uma vogal, ela vai ter o som do I, como na palavra dínamo. Dínamo. Ok? Eu vou explicar depois isso aqui, vou dar exemplos, não se preocupe. A letra Fi tem o som do F. Fi. Feliz. Fi. Feliz. Ok? Essa letra aqui também eu vou ter que lançar a mão do espanhol.
Essa letra é a letra RI, como na palavra trabalho, RI, RO, trabalho. Ela é gutural, né? Ela é arranhada também na garganta, né? Você vibra as cordas vocais, como na palavra, perdão, como na letra RO. Só que aqui você pronuncia rapidinho, né? RO. Aqui é RI, já é mais esticadinho um pouquinho, até para diferenciar da pronúncia de RO. Aqui nós temos o psi, né? Que é do, do português, tem esse som aqui, né? Essa primeira sílaba aqui, ó, de psicologia. Se eu tirar fora isso aqui, ó, cologia, e ficar só com essa primeira sílaba aqui, ó, psi, é o nome da letra. Tá? Lembrando que esse P aqui, gente, ele é bem sutil. Psi, psi. Ele quase não é pronunciado, tá bom? E finalizando, nós temos a letra ômega, que tem o som do O fechado. Ovo, ômega, ovo. Diferenciando de ómicron, de óleo, ômicron, óleo, ômega, ovo. Beleza? Vou minimizar a tela aqui um pouquinho, tá? Para poder saber se algum de vocês tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer. Quero deixar vocês à vontade para perguntar. Alguém tem algum questionamento? A missão está digitando, vamos então ver a dúvida do nosso irmão Lissandro. Está tranquilo? Que bom. Essa é a turma do sonho. Uma das meus sonhos é essa. Muito bem, pessoal. Vamos então avançar aqui. Bobagem aqui. Deixa eu escolher. Bom, vamos então agora falar sobre compartilhar essa tela com vocês agora aqui, pessoal. Algumas regrinhas, tá? Com relação às palavras gregas. Deixa eu aumentar só um pouquinho. Não sei se tem alguém que está com o celular, né? Se tiver, vou deixar mais a tela maior. Com relação à pronúncia das palavras, tá, gente? Só uma informação, porque isso aqui não tem muita peso para o nosso curso. Mas é bom saber que ninguém conhece a verdadeira pronúncia do grego koiné, né? Então a gente adota a pronúncia erasmiana, que foi aqui empregada por Erasmo de Roterdã, levemente adaptada só para fins didáticos, tá bom? Uma questão importante aqui, ó, quero chamar a atenção de vocês, é com relação a isso aqui, ó. Deixa eu fazer aqui uma. Deixa eu fazer aqui isso aqui é um quadro. Quando a gente tem no grego algumas palavras que têm essas características aqui, deixa eu só colocar aqui para vocês. A palavra ângelos. A palavra ângelos. A palavra ângelos. A pronúncia dessa palavra é ângelos, não é agelos. O aluno às vezes fica até quebra a linha, né? Quebra a língua, né? Perdão, para poder pronunciar essa palavra, quando ele não conhece, tá bom? Quando ele não conhece. Só vou fechar aqui o WhatsApp aqui, pessoal, tá? O WhatsApp atrapalha a gente um pouquinho. Tá? Então, a palavra ângelo se pronuncia, se escreve assim, mas a sua pronúncia é
A pronúncia é, vou botar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Você pronuncia assim, ó. Ângelos. Ângelos. É assim que você pronuncia essa palavra, tá? Deixa eu só colocar aqui o acento. Ângelos. É, pessoal, mas ela escreve com dois gamas. Pois é. Esse gama aqui, ó. Esse primeiro gama aqui. Esse primeiro gama. Deixa eu tentar aumentar mais essa fonte aqui. Melhorar a visibilidade. Esse primeiro gama aqui, ó. Ele está nasalizando esse alfa. Então, é como se fosse, na transliteração para o português, um N. Angelos. Angelos. É assim que se pronuncia essa palavra. A mesma coisa acontece com essa palavra aqui, ó. A palavra ânquira. Tá? Perdão, desculpa, eu esqueci de colocar aqui o. Pronto. Tem que apagar isso aqui, esse sinal aqui. Sinal certinho. Beleza, agora tá certo. A palavra ânquira, esse gama aqui, ó, a exemplo desse aqui, ele está nasalizando esse alfa, tá? Então, sempre que o gama, o gama estiver antes de uma letra gutural, né? E as letras guturais são aquelas que você pronuncia arranhando a garganta, vibrando as cordas vocais. Capa, gama e, depois eu vamos ver a outra, fugiu agora da minha. São três letras guturais. Sempre que o gama estiver junto com uma letra gutural, como é o caso do gama e do capa, a pronúncia é an, an. Então, essa palavra aqui, ó, essa palavra aqui, que significa, depois da tradução para vocês, só colocar aqui. A palavra é pronunciada da seguinte forma. Pronuncia ânguila. Mais uma vez eu esqueci o acento, vamos fazer a correção. Pronto. Tá? Ângelo significa anjo ou mensageiro. Tá? Mas a tradução mais correta é mensageiro. Ângelos é anjo ou mensageiro, mas a tradução mais próxima que o grego prefere é mensageiro. E a palavra ânquira é âncora, em português, tá? Então, isso aqui é anjo ou mensageiro. Embaixo é a palavra âncora. Lá em Hebreus fala que Jesus é a âncora da nossa alma. Está se referindo a essa palavra aqui, ó, âncora. Ok, pessoal? Deixa eu fazer só uma minimização, minimizar aqui. A Maria Elizabeth, se a senhora está ouvindo, só tem que aumentar aí o dispositivo da senhora, porque o meu está no máximo. Tenta mexer no da senhora aí para a senhora poder melhorar o seu áudio, tá? Porque o meu está tá 100%, tá no máximo já. Não tem mais para onde aumentar aqui, tá bom? E o dispositivo da senhora aí que deve estar com problema. Vamos ver aí ó, os questionamentos dos irmãos, as dúvidas que os irmãos têm. Pastor, eu quero fazer uma pergunta. Pois não, por favor.
Como que eu sei que igual aí o Y, né? Na Ah, palavra ele tem o som de I ou de U? Porque no caso perfeito, aí, ânquera, perfeito. né? Âncora, perfeito. Deixa eu então explicar isso logo para vocês aqui, tá bom? Deixa eu explicar isso para vocês. Já que você tocou no assunto, o Alessandro, eu ia até falar, mas eu posso antecipar sem problema nenhum. Não há nenhum problema em antecipar a explicação. O Y, ele vai ter o som de U, a letra U do português, quando ele estiver formando um ditongo. O que é um ditongo? Duas vogais que estão juntas na mesma sílaba. Essa é a definição em português, correto? Então tem a palavra, por exemplo, no português, tem a palavra ourives. Então aqui eu tenho um ditongo. Ourives. Ourives, né? No grego, quando ele está junto com o ômicron, tá? Quando ele está junto com o ômicron, ele tem o som de U. Vou dar só um exemplo para você aqui. Vamos pegar aqui o exemplo, então. A palavra grega aqui, para te mostrar isso aí. A palavra doulos, que é servo, escravo. Tá? Vou botar o acento aqui direitinho, conforme manda a regra. Pronto. Observe que aqui, Alessandro e demais alunos, nessa sílaba aqui, ó, eu não pronuncio doulos. Não é doulos, é dulos. A forma de eu pronunciar isso aqui, ó, é essa aqui, quer ver? Eu pronuncio dulos. Essa é a pronúncia, dulos, e não doulos. É errado essa pronúncia, ok? Não tem problema se você tiver com um pouquinho de dificuldade, porque o nosso grego, ele é instrumental, é só para ler, né? Diferentemente dos cursos de outras línguas, né? Como inglês, alemão, francês, que você tem laboratório, tem aulas de conversação, nós não temos isso aqui no grego. O nosso grego é só para você aprender para ler o Novo Testamento em grego e a Septuaginta, né? Que é o Antigo Testamento escrito também em grego. Mas é bom a gente frisar isso aqui, por quê? Para você entender, pelo menos, o que é um ditongo, né? Esse Y vai ter o som de I aqui, ó, a palavra ânquera. Eu vou até destacar de outra cor aqui, ó. Por exemplo, de verdinho, né? Aqui, ó. Quanto esse... Peraí, deixa eu só melhorar isso aqui. Quando esse Y aqui, o Alessandro, ele estiver entre duas consoantes, quando esse Y aqui estiver entre duas consoantes, que é o capa e o rho, aqui nesse caso ele vai ter o som de I, como aqui, ó. Então eu não falo ancura, errado, não é ancura, é ânquira. Da mesma forma, vou dar um outro exemplo em que esse Y vai ter o som de I. Quer ver uma palavra que muita gente pronuncia errado? Essa palavra aqui, ó. Não é dunamis que se fala. Não é dunamis, é dinamis. Por quê? Porque o Y está entre duas consoantes. Aqui, ó. Entre o delta e o ni. A mesma coisa acontece aqui, ó. Kappa é consoante e Rho é consoante. O Y, quando está entre duas consoantes, ele tem o som de I. Anquira. Dinamis. Delta e Mi são consoantes. Então, esse Y aqui, ó, vai ter o som de I. A pronúncia dele é essa aqui, ó. Dinamis. E não dunamis. Ok, pessoal? Se também ele tiver entre, se ele aqui, ó, tiver entre tivesse, por exemplo, uma vogal aqui e uma consoante, ele também tem o som de I. Tá? É que agora não me ocorre de cabeça uma palavra em que o Y esteja entre uma consoante e uma vogal. Mas eu
No decorrer das nossas aulas, quando eu lembrar, eu vou voltar e vou falar sobre elas. Ok? Pessoal, alguma dúvida quanto ao que foi falado? Então, é o que ele está explicando aqui. Ó. O gama, antes de uma cultural, capa, gama e ri, soa como M. Então, ângelos não é que é anjo, né? Não se pronuncia agueguelos, mas ângelos, como eu expliquei para vocês. Tá? Quando vocês virem no livro isso aqui, ó, os alunos ficam meio confusos. Ué, pessoa, que letra é essa? Isso aqui é só uma questão de fonte, tá, gente? Está aqui explicando. São apenas variações de fontes utilizadas, mas é a mesma letra. Isso aqui é o feta, feta, e isso aqui é o fi. Tanto esse quanto esse aqui, ó. Esses dois aqui é a mesma letra, feta, e esses dois são a mesma letra, fi. É só uma questão de fonte. Às vezes o livro, quando ele é impresso, a fonte usada em grego é essa aqui. Aí vem essas letras aqui. Em outros livros, a fonte é assim, ó. A letra vem assim. Eu uso essas aqui, tá? Essas aqui que eu uso. Mas o nosso livro usa isso aqui, ó. Então vocês vão ver essas letrinhas, já estão sabendo que isso aqui é fi, isso aqui é feta. Vogais. No grego, nós temos 7 vogais, como já falei com vocês. Sempre serão breves. Sempre serão breves. O épsilon e o ômega. Sempre serão vogais breves. O eta e o ômega sempre serão vogais longas. Por quê? Por causa da pronúncia. Você pegar uma palavra escrita com epsilon e ômega, ela é pronunciada mais rapidamente, de uma forma mais rápida. E quando você tem uma palavra que tem o eta ou o ômega, você demora um pouquinho. Por isso que ela é chamada de longa, ao passo que ela é chamada de breve. As demais poderão ser breves ou longas, tá? O alfa, iota e y, as outras 3 vogais, né? Nós chamamos de 7. O epsilon e o ômega são sempre breves. O eta e o ômega são sempre longas. E o alfa, iota e y poderão ser breves ou longas, dependendo da palavra. Tá? Aí vai depender da palavra. O eta e o ômega são, respectivamente, as formas alongadas de epsilon e ômega. Foi o que eu falei com vocês. Eu vou grifar isso aqui porque eu acho que isso aqui é interessante. Tá? Então, aqui, as vogais eta e ômega são, respectivamente, as formas de epsilon e eta, de epsilon e ômega. As formas alongadas de epsilon e ômega. Perdão, gente, eu fiz aqui uma pequena confusão. Mas aqui está explicando, ó. Quando você alonga o epsilon, ele vira eta. Quando você alonga o ômicron, ele vira ômega. E, epsilon, eta, ômicron, ômega. Tá? O que é alongar uma vogal? É você fazer isso aqui. Onde é epsilon passa a ser eta e onde é ômicron passa a ser ômega. Quando é que eu vou usar isso? Lá na frente, quando a gente for estudar verbos e for estudar alguns tempos pretéritos do grego, como imperfeito, a gente vai ver isso aqui. Mas por hora, eu quero que vocês só entendam isso. Epsilon, aliás, perdão, o eta é uma forma alongada do epsilon e o ômega é uma forma alongada do ômega. Beleza? Alguma dúvida aí, pessoal? Deixa eu minimizar a tela para poder. Beleza. Bom, de tons. Quando duas. Vou selecionar aqui, né? Quando duas vogais se unem e se combinam em um só som, temos um ditongo. Em grego, os ditongos são em números de 8. Então está aqui, ó. Eu tenho o ditongo ai, né, como em gaita. Fiz uma coisa aqui, ó. Ai,
gaita. Eu tenho o ditongo. Eu tenho o ditongo ei, como na palavra peito. É o mesmo som, tá, gente? Ei, eito, oi, como na palavra coisa, tá? Cui, como em cuidado, tá? Aqui o Y é pronunciado, tá? Como U. Ui, ui, tá? O ditongo ao, como em flauta, nesse ditongo também ele é pronunciado como U, ao, o U do português. El, como em neutro, el, é pronunciado Y. El e eu. Observe a pronúncia, tá, pessoal? O Epson é breve e aberto. Eu. Olha só. Eu. Eu pronunciei rapidinho, ó. Eu. Não tem jeito. Temos que falar rápido. Você demora um pouquinho na pronúncia do eta. Eu. Eu. Tá? Com em neutro. Tá? Agora, o grande problema, quer dizer, grande problema não. O diferencial está aqui nesse ditongo Ômicron Y. Eu até coloquei aqui, ó. No ditongo Ômicron Y, que é esse aqui, ó, o Ômicron não é pronunciado. Vamos ver se é verdade. Se é verdade, né? Se não for verdade, a gente vai ficar vendo isso. Aqui, ó. Ditongo Ômicron Y. Ele está na mesma sílaba. Do, los. Eu não pronuncio o Ômicron, tá vendo? Daqui, deixa eu chamar tudo. Ó, eu não falo doulos, eu falo dulos. Ok, pessoal? É importante que a gente tenha esse entendimento. Eu queria falar também com vocês sobre o iota subscrito e o iota adscrito. O iota subscrito, deixa eu selecionar aqui para ficar mais fácil de mostrar. O iota subscrito ele é usado em letras minúsculas. O iota adscrito é usado em letras maiúsculas. Professor, o que é subscrito e adscrito? Subscrito é o que vem embaixo. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho um exemplo no Word. O alfa, o eta e o ômega. Só essas três letras aqui, ó, é que recebem o iota subscrito. O iota não recebe, o ômega não recebe, tá? Só recebe iota subscrito, o alfa, o eta e o ômega. Eu vou mostrar algumas palavras para vocês. E o iota adscrito, né? Como, por exemplo, o alfa, o iota não é colocado embaixo, quando a letra é maiúscula, é colocado do lado. A palavra subscrito quer dizer debaixo de, sob. E a palavra adscrito significa ao lado de. Por isso ele é colocado ao lado da letra maiúscula. Alfa maiúsculo, o iota do lado. O eta maiúsculo, o iota do lado. E o ômega maiúsculo, o iota fica ao lado. Bom? Deixa eu explicar essa questão para vocês. O iota subscrito. Tá? Vamos lá, então. Vou pegar aqui a palavra. Quando a gente for estudar o sistema nominal grego, falar sobre declinações e tal, as palavras gregas elas vão sofrer variações na sua forma escrita, né, para poder indicar a relação dela com a sentença. Não precisa se preocupar com isso, porque eu vou falar sobre isso lá na frente, daqui mais algumas aulas, e vocês vão entender. Mas, por enquanto, guardem só essa informação, que as palavras podem variar na forma escrita. Então, por exemplo, a palavra dulos, deixa eu colocar aqui. A palavra dulos, no caso
dativo, ela poderá ser escrita assim, ó. Tá? Aqui, ó. Bulus, bulou. Certo que aqui nós temos o quê? O iota, nós temos o iota subscrito, tá? Somente tem iota subscrito o alfa, o ômega e o eta. Vou dar um exemplo aqui, tá? Dulos é uma palavra, né? Vou botar aqui a outra. Tem a palavra dulos é escravo, né? Eu já falei com vocês, dulos, escravo. Vamos aqui ver uma outra letra para vocês. A palavra fonê. A palavra fonê também, quando ela estiver no dativo singular, ela vai significar vai escrever assim. Fonê. Aqui, ômega, eta e a outra. Vou pegar aqui a palavra, por exemplo, cardia. Fonê é voz, tá, pessoal? Fonê é voz. A palavra cardia. Pode pronunciar cardia, com aquele R do carioca, ou pode pronunciar com aquele R do gaúcho, cardia, vibrando a língua. Tanto faz, tá? Também pode pronunciar com R do goiano, né? Cardia, cardia, sem problema nenhum. Fica a gosto do cliente isso aí, tá? Uma palavra que tenho aqui, perdão. A palavra cardia, que é coração. Quando eu vou escrever essa palavra no dativo singular, ela vai ficar assim, ó. Aqui os três exemplos em três palavras do iota subscrito. O ômega, o eta. Deixa eu só eu isso aqui, pessoal. Sabe? Vermelho aqui para não ficar atrapalhando a visualização. Então tá aqui, ó. O ômega, iota subscrito, no eta e no alfa. Só essas três letras aqui, pessoal, tem iota subscrito, tanto minúsculo quanto maiúsculo. As demais vogais não tem. As outras quatro não tem. Tá? O epsilon não tem, o iota não tem, o ômicron não tem, o upsilon não tem, tá bom? Só tem iota subscrito essas três vogais, alfa, eta e ômega. Ok? Cardia, coração, fonê, voz, tá? Ou som também, pode ser som, e dulos, servo ou escravo. Ok? Deixa eu só dar uma minimizada aqui para ver como é que estão os meus alunos do grego 3. Grego 1, perdão. Pessoal, alguma dúvida? Assim como o iota subscrito muda a pronúncia. Não, não muda a pronúncia, não. Boa pergunta, viu, Alessandro? A pergunta do Alessandro é muito pertinente, tá, pessoal? Deixa eu só explicar isso aqui. O iota subscrito, gente, ele não modifica a pronúncia. Então, por exemplo, aqui, ó, eu não falo duloi, não. Eu não falo fonei.
Não. Eu falo dulô, como se não tivesse iota aqui. Dulô. Fonê, como se não tivesse iota. Eu nem dou moral para ele. Cardia. É como se não tivesse iota. Eu falo igualzinho aqui, ó. Cardia, cardia. Por que eu vou usar o iota aqui? Porque aqui está no caso dominativo, aqui está no caso dativo. Só para diferenciar. Lá na frente eu vou explicar isso. Não se preocupem, fiquem tranquilos. Não precisa ninguém ficar preocupado. Ah, meu Deus, o que quer dizer isso? É só para mostrar a vocês a questão do iota subscrito. Essa aula é para mostrar a vocês que existe esse sinal no grego. Iota subscrito, tá bom? Depois nós vamos explicar isso com bastante tempo. Vamos ter aulas só para falar sobre isso, sobre o sistema nominal grego. Então, o aluno não precisa ficar preocupado. Tá bom? Vamos então avançando aqui. A língua grega tem 17 consoantes, né? Nós temos as consoantes labiais, pi, beta, né? As surdas, né? Pi, capa e tal. As sonoras, beta, gama e delta. E as aspiradas, fi, ri e feta. Somente uma informação para vocês saberem, depois lá na frente, para a gente precisar falar sobre isso, a gente vai voltar aqui de novo, aí sim, quando eu vou falar, por exemplo, sobre formação do futuro, do indicativo, do grego, a gente vai voltar para esse assunto aqui. Mas só para vocês saberem que tem as consoantes se dividem em labiais, pi, beta e fi, guturais, que se pronuncia com a vibração das cordas vocais, capa, gama e ri, ou ki, e as dentais que você pronuncia usando a arcada inferior e superior, como o tal, o delta e o theta. Ok, pessoal? Líquidas, lambda, mi e rho, as sibilantes sigma, zeta, si e si, tá? Apenas são informações para vocês saberem que tem essas classificações, tá bom, pessoal? Em função de que o zeta, o psi e o psi apresentam um som que parece ser a união de duas outras consoantes, elas são chamadas de consoantes duplas. Essas quatro aqui, ó, sigma, zeta, psi e psi. Então, o zeta dá a impressão que é DS, zeta, 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 zeta. Levemente pronunciado, esse delta é muito sutil. Tá? O psi é a junção de kappa e sigma, KS. Ks, ks, ks. O psi é a junção de P mais sigma. Psi, psi. Isso são chamados de consoantes duplas. Depois a gente vai precisar disso aqui, e quando a gente for usar isso aqui lá na frente, eu vou voltar esse capítulo aqui para explicar de novo. Mas só para vocês saberem só. Tá bom? Outra questão importante é que as palavras gregas só podem terminar em vogal. Ou em ni, ro, sigma final, psi ou psi. Tem exceções? Tem. Quais são as exceções? A preposição ek, que é de dentro de, ou simplesmente de. Essa preposição ek termina com capa. Ela não se enquadra nessa regra aqui. As palavras gregas, via de regra, majoritariamente terminam em vogal, alfa, epsilon, eta, iota, ômicron, upsilon e ômega. Das 7 vogais. Ela pode terminar em qualquer uma das 7. Ou nas consoantes mi, rho, sigma, si ou psi. Tá? Isso é regra ortográfica. Exceções, preposição ek, o advérbio de negação não, que termina com uk, vamos ver depois isso aqui, e palavras estrangeiras, especialmente nomes hebraicos, porque o grego ele sofreu muito influência do hebraico. Como, por exemplo, a palavra Maria, que é a Maria, e Jacob, que é Jacó, Jacob. Outra questão, gente. O grego não tem o som do J.
Então, as palavras que começam com J, por exemplo, como é o caso de Jesus, você escreve Jesus, com iota. A palavra Jacó, começa com J também, você escreve Iacob, ok? Com esse iotazinho aqui, com aspiração. Eu vou falar daqui a pouquinho para vocês o que é aspiração. Aqui vai explicando aqui como é que você deve escrever as letras, tá? É até o sentido para você escrever, tá? Como você deve escrever as letras. Depois eu vou fazer um vídeo, como eu falei com vocês, estou só esperando, eu vou comprar um pequeno quadro, onde eu vou fazer uma aula em casa mesmo, vou postar depois na plataforma e no grupo, explicando como desenhar as letras gregas, os alunos têm algumas dificuldades nesse sentido. Tá? Muito bem. Pessoal, alguma dúvida com relação ao que foi falado aqui? Professor, aquela palavra que você acabou de falar aí, cardia, justamente a que eu errei na vista para você, essa palavra. Eu nunca tinha visto pronúncia. Eu sei o é cardia. Cardia ou cardia. Não tem problema. Tá? Contanto que a senhora... Eu não sabia nem por onde. Eu chutei. Tá bom. Eu fico feliz com isso, irmã Maria. Deixa eu voltar aqui, então. Nós temos aqui... Tá. Quero falar com vocês agora sobre a questão das aspirações e dos acentos, tá, gente? É uma aula bem chuta isso aqui. Eu não vou me deter muito no que está no livro, porque o livro ele se torna um pouco mais... ele é muito prolixo, e ele tem que ser prolixo do que ele está ensinando, né? Faz parte de ensinar. Mas eu quero ser mais objetivo, tá, gente? Então, eu quero falar com vocês sobre a questão dos acentos e acentuações que existem no grego. Vamos falar agora sobre acentos, tá? Os acentos gregos. Então, o grego possui 3 acentos. O primeiro é o acento agudo, como na palavra logos. Observe aqui, ó. Logos, acento agudo. Possui também o acento grave, tá? Que é quando, por exemplo, a palavra... Você vai escrever uma frase e antes de uma palavra que começa com tem uma sílaba tônica, você coloca o anterior com um acento invertido. Tá? Depois eu vou explicar isso para vocês quando a gente começar a fazer algumas sentenças em grego. Tá bom? Então, nós temos aqui ton, né? Aqui, ó, acento grave. E o acento circunflexo. O acento circunflexo, pessoal, ele pode ser escrito de 2 formas. Ele pode ser o tio, dulos, ou pode ser esse acento aqui, que tem o formato de uma meia-lua, né? Uma meia-cana. Então, isso também é acento circunflexo. Não tem acento circunflexo pontiagudo. Aquele acento igual que a gente falava quando a gente estava estudando no primário, né? No fundamental, parece uma casinha. Não existe esse acento no grego. O acento circunflexo, ou ele é assim, o tio, ou ele é assim, parecendo uma meia-lua. Dulos. Essas 2 formas estão corretas, tá? As 2 formas estão perfeitamente corretas. Se vocês, por acaso, virem alguma palavra com esse acento aqui, ó, entenda que é a mesma coisa que isso aqui. Tá bom? Uma outra questão que eu quero chamar a atenção de vocês é que a língua grega possui aspirações. Gente, o que são aspirações? São sinais colocados em cima de toda palavra que começa com consoante e uma letra
Perdão, pessoal, perdoe, eu me confundi aqui. Deixa eu fazer a correção. As aspirações são colocadas em cima de todas as palavras que começam com vogal. Então, deixa eu corrigir aqui, tá? Porque essa aula vai ser gravada. As aspirações são colocadas em cima de todas as palavras que começam com vogal. Começou com vogal, obrigatoriamente tem que ter uma aspiração. E só tem uma letra, uma consoante, que tem aspiração, que eu vou mostrar daqui a pouquinho qual é. Então, nós temos duas aspirações em grego. Nós temos a aspiração branda, ela não altera a pronúncia da palavra. Tá? Então, tem, por exemplo, a palavra entolê. Entolê. A palavra entolê, que significa mandamento, ela tem aspiração branda. É como se fosse o H no português em hospital. Hospital, se você tirar o H, você continua falando hospital do mesmo jeito. Hotel. Se você tirar o H do hotel, você pronuncia hotel tranquilamente. Mas se você tirar o H do dígrafo NH, como por exemplo, ninho, aí você não consegue falar a palavra. Se você tirar o H do dígrafo galho, galho, você não consegue falar. Aí já muda, já fica galo. Né? Então, o H colocado no início das palavras em português, eles não alteram a pronúncia. Mas se tiver no meio, formando um dígrafo, altera. No grego, acontece a mesma coisa em relação ao H no início das palavras em português. A aspiração branda não altera. Entolê. Eu falo normalmente. Entolê. Entolê. Tranquilo. Já a aspiração áspera, ela altera a pronúncia. Ela vai funcionar como o H do inglês. Como, por exemplo, na palavra hamartia. Não é amartia, gente. Esse sinalzinho aqui, observe que a aspiração branda, a vírgula é virada para o lado esquerdo. E aqui, ó, ela está virada para o lado direito. Observe bem, ó. Vou botar isso depois lá no Word, vou aumentar para mostrar essa diferença para vocês, ok? Então aqui, por exemplo, hamartia. Hamartia. Não é amartia. Ela altera a pronúncia. É como se você tivesse aqui, ó, um ro antes dessa palavra. Hamartia. Hamartia. Essa é a função da aspiração áspera. Ok? Aqui já está falando de sistema verbal. Não é o nosso caso. Deixa eu voltar aqui para o nosso... Bom, vamos explicar aqui um pouquinho a questão das aspirações. Aspiração branda e aspiração áspera. A única palavra, né, gente? Deixa eu voltar aqui para aquele outro. A única letra, né, que tem aspiração, a única consoante, é a letra Rho. E a aspiração do Rho sempre é áspera, como na palavra rema. Rema. Tá? A palavra rema significa palavra. É diferente de logos. Logos é uma palavra que contém conteúdo, como por exemplo, no princípio, lá em João capítulo 1, no princípio era o verbo. Essa sentença em grego, enarche en logos, ela está usando a palavra logos. Logos é uma palavra que tem conteúdo. Também é um nome, é um título dado para Jesus. Jesus é a palavra viva. Né? Então, logos é uma palavra que tem conteúdo. Rema, rema é palavra no sentido de você dar nome a alguma coisa. Por exemplo, copo, caneta, quadro, mão. Quando você dá nome a coisas e objetos, você usa rema. Rema. Tá? Vamos ver isso daqui a pouquinho. Então, voltando aqui para o nosso quadro. Aspiração branda. Vou pegar uma palavra aqui qualquer. Palavra adelfos. Deixa eu aumentar. Vou precisar botar a fonte bem grande. Vou mostrar para vocês aqui. Palavra adelfos.
ou Adelfos. Adelfos. É obrigatório colocar aspiração em toda palavra que começa com consoante. Olha aqui, ó. A aspiração branda. Deixa só eu fazer uma. Só aqui. Por exemplo, de aspiração branda, tá? Palavra Adelfos. Ó. Aspiração branda é como se fosse o número 9. Ó. Tá vendo aqui? Ela não altera o som da palavra. É como se fosse, por exemplo, a equivalência aqui, ó. Como se fosse, por exemplo, a palavra hotel em português. Se eu tirar o H do hotel, eu continuo falando hotel do mesmo jeito. Não altera nada. Certo? Então, a aspiração branda, gente, ela é colocada apenas como um sinal gráfico. Ortograficamente, é errado escrever sem aspiração. Da mesma forma que em português, escrever hotel sem H é erro de ortografia. Se você fizer uma prova lá e não colocar hotel, ou fizer uma redação, e você colocar a palavra hotel ou hospital sem o H, está errado. Vai ser descontado um ponto de você. Porque, ortograficamente, o hotel é com H, assim como o hospital. Mas na pronúncia, você não precisa dele para pronunciar a palavra. Ok? Um outro exemplo agora de aspiração áspera, né? Na palavra palavra aqui. Vou botar Ramartia, né? Que a gente viu lá atrás. Hamartia. É pecado, né? A palavra pecado. Em grego é hamartia. Aqui, ó. Hamartia. Observe, gente. Deixa eu selecionar aqui. Observe que a aspiração branda é o 9 escrito normalmente. A aspiração áspera é o contrário. Tá vendo aqui? Observe isso. Tá? Então, aqui embaixo eu tenho um exemplo de aspiração áspera. Ok? Aqui eu tenho um exemplo de aspiração áspera. Aqui, ó. Aspiração áspera. Hamartia. Aqui aspiração branda. Aspiração branda, Adelfos. Ok? Aqui é irmão. Hamartia, pecado. Hamartia. Quando a palavra começar com um ditongo, por exemplo, na palavra grega eirene, eirene, o que quer dizer eirene? Eirene quer dizer paz. Quando a palavra começa com um ditongo, ei, epsilon, iota, a aspiração fica na segunda vogal. Ei, re, me. Eirene é paz, tá, pessoal? Se você quiser anotar aí, paz. Ok? E a única palavra que eu falei com vocês, né, que tem, a única consoante que tem vogal, que tem, perdão, gente, a única consoante que tem aspiração é a palavra
rema, né? A palavra rema. Quer dizer palavra. Rema quer dizer palavra, mas em que sentido? Quer dizer palavra, palavra designa um objeto. Dá nome às coisas, tá? É uma palavra que designa um objeto. Por exemplo, eu estou aqui no computador, então o computador é o nome. Então, rema, computador é o nome do objeto que eu uso para dar aula aqui, o dispositivo. Eu estou dentro do quarto e eu acendo a luz, lâmpada, né? A tua lâmpada que fornece a luz é o nome que eu dei para esse objeto que me fornece uma luz artificial. Então, quando eu dou nome a coisas, objetos, eu uso rema. Ok, pessoal? É diferente, por exemplo, de logos. 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 É uma palavra que tem conteúdo. Professor, Pois não? Deixa eu minimizar esse aqui também. esse sinal em cima do rema Sim, é o áspero ou é brando? É aspiração branda ou áspera? é áspera. O Não, rô sempre será aspiração áspera. Quem está perguntando é... é a Paula. Ô, Paula, pois não. O rô, Paula, sempre será... Aliás, eu tenho até que colocar aqui, tá? Desculpem, eu deveria ter feito isso. Pronto, está aqui, ó. Então, o rô, gente, é Ah, o 9 invertido, tá? O rô é o 9 invertido. Enquanto que a aspiração branda é o 9 certinho, ó. Imagina que isso aqui é o 9. Aqui, ó. Inspiração áspera é o 9 invertido. Hamartia, como se fosse uma palavra inglesa que começa com H. Por exemplo, o inglês não fala hospital, ele fala hospital, né? Ele não fala, por exemplo, home, ele fala home, quando é lar, né? Em inglês, home. Então, esse H inicial do inglês, arranhado, o som que você vai empregar na leitura da palavra. Então, não é amartia, é ramartia. Ok? Bom, pessoal. Tem um outro exemplo também de aspiração áspera aqui, deixa eu colocar aqui, né? Um outro exemplo aqui embaixo, que é uma palavra, a palavra palavra. Nossa, meu Deus, peraí. Uma coisa, né? A palavra começa com ditongo Y e iota. Ui. Só que aqui, gente, a aspiração é áspera. Aqui, ó. Nós temos aqui uma aspiração áspera, igual ramartia, aqui o sinalzinho, ó. Igualzinho. Como é que eu leio isso aqui? Ah, professor, como é que eu vou ler? Eu vou ler uirros. Não. Você vai colocar o R aqui atrás, ó, antes do Y. Você lê ruios. Ruios. Tá? Quando a aspiração áspera vem na segunda vogal, você coloca esse rô imaginário, né? Que aqui é como se tivesse um rô. A letra rô, aquele R do grego. Né? Ramartia, ramartia, ruios. Tanto faz estar na primeira vogal como na segunda vogal, você lê a palavra colocando esse H do inglês ou esse rô do grego imaginário antes da primeira letra. Hamartia e ruios. Ok?
Alguma dúvida aí, pessoal? Uma dúvida? Por favor, se alguém tiver dúvida aí, tiver problema no áudio, pode escrever aí no bate-papo, que eu estou visualizando vocês aí, tá? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Beleza? Tá. Eu peço que vocês acessem o material da plataforma, tá? Lá tem o recorte do livro com essa matéria. Tem também alguns vídeos explicando a pronúncia. Essa aula deve estar disponível para vocês assistirem, eu acho que na segunda ou terça-feira já deve estar lá na plataforma, essa aula de hoje. Assistam novamente. E nós vamos passar uma atividade lá no grupo do WhatsApp, daqui a pouquinho. Vou jogar lá no grupo, que é a leitura de sentenças. Vocês vão ler pequenas frases, que é para a gente melhorar a leitura do grego. Como, por exemplo, a frase aqui, né? Exemplo, só para vocês terem uma ideia. Uma frase para vocês lerem, como, por exemplo, assim: a frase aqui, pessoal. Como é que a gente lê? Reirene. Oh, meu Deus, passei aqui lá. Reirene tu querio. A paz do Senhor. Reirene tu querio. Reirene tu querio. Então, eu vou passar algumas sentenças desse modelo aqui para vocês fazerem a leitura, mesmo esquema. Vocês vão ler e gravar o áudio lá no grupo do WhatsApp. Também tem a tarefa, vou interromper aqui já a compatibilização. Bom, Maria, isso aí está na plataforma e na aula gravada de hoje, que já deve estar disponível para vocês a partir, eu acho que da próxima segunda ou terça-feira. E agora estão disponibilizando rapidinho as aulas, tá? Então, peço que vocês assistam lá na plataforma todo o material. Eu vou colocar já, daqui a pouquinho, vou colocar lá essa atividade para vocês lerem, como eu expliquei agora, né? Uma pequena frase, vocês vão ler essa frase e gravar o áudio. Isso para quê? Para a gente continuar batendo no alfabeto e dar a aula de hoje. Questão de aspiração, questão de tom, quando é que o Y é pronunciado, quando é que ele tem som de I, quando é que ele tem som de U. Isso é para trabalhar toda essa questão. Tá bom? Gente, por hoje, nós vamos encerrando por aqui. Eu estou já encerrando.